Uma coisa é olhar para as teorias do serviço social, ou para as teorias jurídicas, ou para o direito na letra da lei, e outra coisa é entender como é que isso acontece na prática. Né? Dois exemplos. Né? A questão da saúde. Né? Então, a saúde está lá na Constituição, né? É um direito de todos, né? Universal e integral. De maneira muito bem simples, o que significa um direito universal e integral? Significa que todos têm direito a tudo. Né? Então, qualquer pessoa que esteja no Brasil, né, tem direito ao atendimento de saúde, e integral. Você dá atenção básica, né, quando vai lá consultar com o clínico geral, com o médico da saúde da família, até atendimento de complexidade, realização dos exames, cirurgia, prótese, medicamento, quimioterapia, transplante, tudo. Isso é o que está na lei. Agora, como é que isso funciona na prática? É possível dizer, isso é um tema da moda, a judicialização da saúde. Vai para o judiciário e pronto, o judiciário manda entregar. Mas quando a gente vai olhar, e tem um aluno que está ingressando no mestrado, já ingressou, mas está passando a ser orientado para trabalhar um pouco com isso, e uma colega, professora de São Paulo, que faz pesquisa na área. Quando a gente vai olhar para o lado do executivo, será que isso funciona legal mesmo? Como é que está indo? Como é que esse direito é operado na prática? Eu dizia para vocês, não eram todos que estavam aqui ainda, que uma das linhas de pesquisa, eu trabalho com democracia na esfera internacional e também na esfera local. Aí tem um discurso lindo de democracia participativa, de controle social, a nossa Constituição é farta disso. Tudo bem, vamos dar aula disso. Mas como é que funciona o controle social no dia a dia? Como é que funcionam os conselhos na prática? Quando há orçamento participativo na prática, as conferências, as audiências públicas, as consultas públicas, etc. Como é que isso se relaciona com a representação política? Então, quando nós desenvolvemos um projeto de extensão, além de transmitirmos algum conhecimento para a sociedade, doarmos parte do nosso tempo para a sociedade, a outra dimensão é o nosso aprendizado. Então, nós aprendemos com a sociedade. Além disso, a extensão dialoga com a pesquisa. Por que ela dialoga com a pesquisa? E a turminha aí está devendo, mas mais uns 20 dias a gente conclui o artigo do ano, né, do Núcleo de Cidadania Ativa. Ora, existe até uma metodologia de pesquisa polêmica, mais conhecida, chamada de pesquisa participante ou de pesquisa-ação participante, quando alguém intervém numa determinada realidade, participa junto daquela luta, digamos, mas ao mesmo tempo que está participando, que os alunos estão engajados lá, ajudando os conselheiros, assumindo as bandeiras de melhoria da assistência social, da saúde, eles estão observando o que está acontecendo. Né? E a partir dessa observação se produz conhecimento. Se produz um artigo científico, se produz um livro, se produz um relatório de pesquisa, um trabalho para apresentar num evento. Né? Então, e de uma maneira diferente, porque geralmente, quando isso é uma questão metodológica complexa, vocês vão ter tempo para refletir, mas ou a pesquisa jurídica é uma pesquisa bibliográfica, isso vale em alguma medida talvez para o serviço social menos, mas vale também. Ou se não, quando é uma pesquisa empírica, existe uma ideia de separação entre o sujeito e o objeto, ou seja, o pesquisador ele olha de maneira imparcial, neutra, ele não tem nada a ver com aquela realidade, né? Do mesmo jeito que o biólogo estuda o comportamento das formigas. Mas não é bem assim nas ciências humanas. Né? Então essa ideia de se engajar num movimento, participar como a melhor forma de conhecer, de pesquisar essa realidade, é uma perspectiva metodológica importante. Então, a atividade de extensão também gera frutos para a pesquisa, dialoga com a pesquisa. E, por fim, com relação ao ensino, a ideia da atividade de extensão não é apenas contribuir com a formação técnica do aluno. Ela contribui com a formação geral, com a formação para a cidadania, ao ter contato com essas realidades dramáticas e difíceis que a sociedade enfrenta, mas mais do que isso, pode haver um reflexo coletivo. Por exemplo, no 5º ano existe uma disciplina que pode se falar de quase qualquer coisa, que à noite cabe a mim, chamada Tópicos Especiais de Direitos Fundamentais. Direitos fundamentais é muita coisa, tópicos especiais, então, aquilo que é especial. Cada um acha uma coisa especial. Eu achei que especial seria falar de políticas públicas em direitos sociais. Então essa atividade de extensão exerce uma forte influência sobre os conteúdos da disciplina. E até tem um projeto de talvez esse ano, apresentar o conselho de curso, que está tendo uma discussão de reforma da grade e tal, uma disciplina optativa e tal, de direito e políticas públicas. Né? A
partir da experiência do núcleo. Mas não é só no tema, né? A atividade de extensão pode influenciar no ensino também em termos metodológicos. Por que em termos metodológicos, né? Não sei, faz tempo que eu saí do colegial, já há 15 anos, né? Mas o modelo tradicional de aula, o professor vai lá, fala, os alunos fazem os exercícios em casa, ou algum tempo de exercício em sala, às vezes dá uma modernizadinha com algum debate, em algumas disciplinas, não todas, né? Tem um filme, tem a internet, tem essas ferramentas interativas, mas o modelo tradicional é o modelo da influência portuguesa ainda, da aula expositiva, da conferência, etc, etc. Mas existe uma discussão interessante sobre metodologias participativas de ensino, que são difíceis de fazer. É preciso desenvolver habilidades, né? Por exemplo, o método socrático. O que é o método socrático? É bem antigo, mas pouco usado. É quando o conhecimento, o conceito é construído, não com o professor entregando algo pronto, mas a partir de perguntas sucessivas, né? Tem a ideia do método baseado em problema. O que é isso? Seleciona-se um problema concreto. Vocês vão fazer isso no curso, se viram o programa do trabalho, né? O impeachment, né? Legalidade, legitimidade e democracia. Então, é um caso concreto que está todo dia aí nos jornais, que tem um apelo jurídico, que tem um apelo político, e a partir desse caso se desenvolve todo o curso refletindo sobre aquelas questões. E uma atividade de extensão traz uma perspectiva muito grande para que a gente reveja e reflita dentro da universidade sobre a metodologia de ensino das disciplinas como um todo, né? Então isso é o que eu pretendia dizer sobre a extensão em geral. Aqui no folheto que eu lhes dei, está escrito o que é o núcleo de cidadania ativa, né? Quem somos nós? É um projeto de extensão da Unesp, que foi idealizado a partir da ideia de controle social das políticas públicas, prevista desde a Constituição de 1988. O grupo é composto por docentes e discentes de graduação e pós-graduação em Direito e Serviço Social, além de importantes instituições da sociedade civil, como a Diocese de Franca, a União das Associações Comunitárias de Franca e Região, e a subseção de Franca da Ordem dos Advogados do Brasil. Qual é o diagnóstico de que nós partimos, né? Sobretudo em decorrência das lutas do processo de redemocratização do Brasil e daquilo que foi consolidado na Constituição e nas leis que foram editadas em seguida, a democracia brasileira ela não é simplesmente representativa. Ela combina elementos representativos, semidiretos e participativos. Então há um forte discurso teórico na ciência política, no direito, e uma forte presença política de elementos participativos. Temos conferências para tudo, isso cresceu nos últimos anos. Temos os conselhos, né? Conselhos como o de saúde, com caráter deliberativo até sobre a aplicação de recursos, né? Que aprovam ou não as contas do secretário de saúde, que aprovam ou não o estabelecimento de convênio. Conselhos como o da criança e do adolescente, que vocês devem ter visto já propaganda na televisão, daquela destinação do percentual do imposto de renda, para as entidades, a entidade manda projeto, quem vai decidir como é que vai ser aplicado o recurso é o conselho, não é o secretário de assistência social, não é o prefeito. Então nós temos uma estrutura jurídica que, em princípio, favorece a participação, favorece a superação dessa ideia de que democracia é só votar a cada 2 anos. Mas quando se observa a prática, isso vem de observação pessoal, em grupo, e também de N estudos que existem aí, as coisas não funcionam de maneira tão simples. Existe um forte processo de esvaziamento dessas instituições participativas. Muitas vezes as coisas são feitas para inglês ver, né? Então a lei do SUS determina que a cada 4 meses tem que correr uma audiência pública da saúde, de prestação de contas, do que fez, o que não fez, os gastos, etc. Em geral, publica-se alguma coisinha lá no Diário Oficial ou no site da Prefeitura, se marca atividade para as 9 horas da manhã, no plenário da Câmara ou no auditório da Prefeitura, e aí alguém lá que trabalha na Secretaria de Saúde entra em contato com os funcionários públicos, principalmente daqueles que têm algum cargo de chefia, algum comissionamento, os assessores, pedindo, né, ou convocando, que todos compareçam para que tenha alguém para assistir. E é tudo feito pro forma, é isso, Otávio? E o núcleo vai lá perturbar. Mas
Em geral, muitas audiências públicas, a não ser quando tem uma polêmica muito mais forte, é assim que acontece. Os conselhos e as conferências têm uma estrutura um pouco melhor, mas aí os meninos vão dar os depoimentos. Mas nem sempre funciona direito. E há muita cooptação, né? Então o governo, eu vi isso algumas vezes, é quem escolhe quem serão os representantes da sociedade civil. Porque os conselhos são chamados paritários, né? Ou seja, saúde, assistência, pelo menos é assim, os outros normalmente são também. Tem que ter metade da representação do Estado na assistência e metade da sociedade civil, né? As organizações sociais, as instituições sociais, etc, etc. E na saúde é mais interessante ainda, esse é um debate que tem que ocorrer em relação ao Conselho de Assistência, que metade dos membros do Conselho de Saúde tem que ser usuários do serviço de saúde. Então quem frequenta a unidade básica de saúde, quem frequenta o hospital, organizados ou não em associações. No ano passado, se o André vier, é interessante, o pessoal, o Otávio que liderou mais, ajudou a construir o estatuto deles, né, da Associação Vida Positiva, né, para que eles representem com uma institucionalidade jurídica quem usa o serviço lá do DST-IAS do município de Franca, reivindicando direitos, etc. Então metade são usuários, né. Aí a outra metade dividida entre o governo, prestadores de serviço, né, então representantes de laboratórios, da Santa Casa, do hospital, outros hospitais, assim. E, em terceiro lugar, representantes dos segmentos profissionais, né, Associação dos médicos, dos enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos e assim por diante. Mas muitas vezes é o governo que resolve quem vai representar a sociedade civil, quem vai representar os usuários, ou quando não resolve, dá um jeito de resolver, dá um jeito de influenciar, faz pressão, dificultando. Ou quando não é o governo, é o poder econômico, né? Então está lá o conselheiro achando que está defendendo os interesses dos mais pobres, e ele está defendendo o interesse sem querer do plano de saúde, que não quer que determinada medida seja aprovada, né? Então defendendo o interesse privado. Então é a partir dessa realidade que o núcleo quer atuar, né? E qual que é, aprofundando mais um pouquinho, a percepção? Tem a questão política, de cooptação, etc., mas falta também conhecimento para os conselheiros. Faltam condições técnicas para que os conselheiros participem com mais autonomia, né? Por isso que nós trabalhamos com formação e assessoramento técnico, jurídico, né, dos conselheiros de saúde e assistência social. É isso que o Núcleo de Cidadania Ativa vem fazendo ou tentando fazer, né? Eu sempre digo que um bom conselheiro ele tem que ter algumas características, além de ser tecnicamente bem preparado. Por que isso é importante, né? De repente o conselheiro tem que votar se aprova ou não um convênio da prefeitura com uma entidade de assistência social. Tem que analisar juridicamente esse convênio, ver se não tem nada de errado. Tem que analisar questões referentes a finanças públicas, aprovar ou não contas. São coisas difíceis. Não que o sujeito vai ser especialista em contabilidade pública. Ninguém nem eu sou, ninguém que está nessa sala acredito que seja. Mas ele tem que ter um pouco de noção para perceber as armadilhas, as dificuldades, as pegadinhas, os problemas que tem naquilo. Então o conselheiro tem que ser bem informado, tá? Ele tem que ser autônomo em relação ao poder público, a interesses privados. Ele não pode estar lá a serviço do prefeito, do vereador, ou do secretário de saúde, ou de assistência. Mas ele tem que ter também uma representatividade em relação à base social. Ele não está lá em nome próprio, né? Ele está lá representando aquela associação de moradores, aquela comunidade, os usuários daquela unidade de saúde, aquela comunidade carente, aquela instituição. Então ele tem que ter um contato forte com a base. Então nessa perspectiva que nós trabalhamos, tá?